Bem-vindos de volta, retomando, portanto, o nosso trabalho desse seminário de hoje. Já temos então a nossa próxima mesa composta, o segundo painel, cujo tema é Boas Práticas da Justiça e Erradicação ao Trabalho Infantil. Integrando a nossa mesa de trabalho, temos a doutora Camila Cerone Scarabelli, juíza do trabalho responsável pelo GEA da circunscrição de Campinas, Dr. Moser Luiz Silva Brenes, juiz do trabalho responsável pelo GEA de Presidente Prudente, da jurisdição da 15ª Região, Dr. Marcelo da Cunha Bergo, juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Socioeducativas da Comarca de Campinas. Quem coordenará os trabalhos é o juiz responsável pelo GEA de Sorocaba, o Dr. Valdir Rinaldi Silva. Com a mesa já... Por favor. E antes de passarmos a palavra para o coordenador da mesa, eu pediria um minutinho da atenção dos senhores, por favor. Lápis, caderno, chiclete, pião, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadastro, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. lápis, caderno, chiclete, pião, sol, bicicleta, Skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Giz, mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadastro, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, tudo outra vez. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, Pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. isso mesmo, muito bem. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, no Brasil, em 2016, mais de 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 15 a 17 anos estão em situações de trabalho. No mundo, são 152 milhões, sendo 68% em atividades agrícolas e 32% em atividades não agrícolas. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, 10 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de escravidão em todo o mundo. No Brasil, a região Sudeste lidera a concentração de crianças e adolescentes que trabalham. 2 em cada 3 crianças em situação de trabalho infantil são do sexo masculino. 94% do trabalho infantil doméstico são realizados por meninas. O trabalho infantil é ilegal e priva milhares de crianças e adolescentes de uma infância normal. É uma grave violação dos direitos humanos, impedindo não só de frequentar a escola, e sim estudar normalmente, mas também se desenvolver de maneira saudável em todas as suas habilidades e capacidades. E é por isso que é importante falar hashtag sem trabalho infantil.
aos jovens que acabaram de se apresentar e explicar para os presentes que eles integram o Serviço Ser e Conviver, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da ESPRO Campinas, do ensino profissionalizante. Eles permanecem 8 meses na entidade, é uma turma que está na entidade desde janeiro de 2019, que, após essa primeira etapa, participa de uma formação de jovem para o mercado de trabalho e, posteriormente, entra no programa de aprendizagem profissional. Aqui vocês viram uma apresentação artística, um flash mob, com jovens de 14 a 17 anos de idade, que são provenientes do bairro Vida Nova de Campinas. Eles permanecem durante esse período da participação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 3 dias, meio período, lá na entidade, na ESPRO. Vou pedir mais uma vez para todos uma salva de palmas para os jovens, e depois a gente vai tirar uma foto. Bom dia a todos. Como diz os meninos, né? Hashtag chega de trabalho infantil, né? E dando sequência ao nosso trabalho, em primeiro lugar eu quero agradecer a doutora Camila e ao doutor João Batista por ter me convidado para participar desse painel, presidindo o painel, né, que para mim é uma satisfação muito grande. E como juiz do GEA, hoje, à frente do GEA de Sorocaba, a gente tem uma experiência muito grande com o trabalho infantil, né, com essa atividade do dia a dia nosso, né, de ver essas crianças, muitos deles pedindo para nós autorização para trabalhar, e a gente ter que dizer, às vezes, não, né? E sabendo que por trás tem famílias também precisando do trabalho dessas crianças, e dizer não para um jovem, olha, você não pode trabalhar, tem que saber dizer de uma forma que, às vezes, ele vê na gente como se fosse aquela pessoa que está obstruindo a atividade deles, né? Recentemente, quando me procuraram, um caso, era um alvará vindo de Tietê, e eu fiquei preocupado, porque a jovenzinha pedia lá, olha, autorização para trabalhar, né? Eu falei, puxa vida, e agora, né? Até consultei no alvará dizendo assim, esse juiz não é contra que você trabalhe, né? Mas é necessário que você trabalhe, mas que você estude também. Me preocupei com isso, liguei para a vara de Tietê, falei, dê uma olhada aí, procura o CIE, vamos ver se a gente não consegue fazer com que essa criança possa, através do CIE, fazendo um intercâmbio junto com essa empresa, para que eles possam pegar e acolher essa criança e dando emprego, dando trabalho, né, de uma forma organizada, através do trabalho infantil, do serviço de aprendizagem, né? E a resposta foi rápida. O CIE simplesmente, olha, pode manda um ofício aqui que a gente vai procurar e tal. Então a minha decisão foi praticamente dessa forma, né? Foi o dizer não, mas dizendo sim, né? Para que ela pudesse ser acolhida. Então, o hashtag chega de trabalho infantil, mas sim de um trabalho que a criança possa também se desenvolver, né? Obrigado pelo convite, viu, Camila? Então, nós vamos iniciar o nosso painel falando inicialmente sobre as boas práticas da Justiça do Trabalho, erradicação do trabalho infantil, e o primeiro tema que vai desenvolver a doutora Camila, né, Cerone. Eu tenho aqui o currículo da doutora Camila. Ela é juíza do trabalho substituta desde 17 de novembro de 2008, sendo aprovada como primeira colocada do 23º concurso para ingresso na magistratura do trabalho da 15ª região. Desde março de 2015, atua como auxiliar fixa da primeira vara do trabalho de Campinas e desde então acumulando a designação como coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência da Circunscrição de Campinas. É docente da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, é juíza orientadora de juízes do trabalho em processo de vitalinciamento, professora contratada pela pós-graduação e especialização em Direito de Processo do Trabalho do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Campus Campinas, desde 2015, né? E supervisora formada pela EJUDE, atuando como juíza supervisora de servidor facilitador de conciliações, mediações, realizada da primeira vara do trabalho de Campinas também. E é conselheira acadêmica da Escola Associativa de Magistrados da Justiça do Trabalho, da 15ª Região, ESMAT,
no biênio 2019-2021 e mestre em Direito Civil pela Universidade Paulista de Campinas. Tem mais. É especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público, especialista em Sindicalismo e Economia do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Formação em Justiça Restaurativa na Escola Paulista da Magistratura, EPM, e formação em Proteção à Criança e Adolescente pela ENAMAT. A temática do painel são as boas práticas sobre a erradicação ao trabalho infantil, e me coube a apresentação de um projeto específico do juizado aqui do GEA Campinas. Antes, porém, de expor exatamente o projeto, é necessário, para fins de esclarecimento, da razão de sua existência, e como o projeto envolve a expansão de conhecimentos, tanto sobre a existência da Justiça do Trabalho e do Juizado Especial da Infância e Adolescência na 15ª região, que é um diferencial que existe em relação a outros tribunais regionais, e esse projeto ele envolve a divulgação de conhecimento sobre direitos, cidadanias, proteção à criança e adolescente. Tem como público-alvo exatamente a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, e com o objetivo de que eles efetivamente identifiquem se eles estão sendo vítimas de violações de direitos trabalhistas. Eu preciso antes anteceder, só para dar uma breve explicação de que esse projeto ele só existe pelo fato de anteriormente o TST e o CSJT terem aprovado a implementação do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho, com incentivo, inclusive, à implementação da aprendizagem profissional. E o objetivo é exatamente estabelecer ações permanentes que envolvem esses dois focos, tanto a erradicação ao trabalho infantil, quanto a promoção ou intensificação da promoção da adequada profissionalização do jovem com proteção de direitos e em atividades seguras. Dentre os objetivos do programa, são vários os objetivos. O projeto que eu vou lhes apresentar implica em atingir um dos objetivos, que é o 3º do artigo 2º do programa, que trata da educação para a prevenção. Educação para conhecimento dos seus direitos, para fins de prevenção do ciclo vicioso do trabalho infantil. Seguindo esse norte, para a implementação do programa, foram nomeados gestores regionais, do desembargador João Batista, que está aqui presente, compôs a mesa de abertura, nossos colegas de GEA aqui presente, a colega Eliana, o colega Tarso, que falará no período da tarde, e foi criado no âmbito do TRT 15ª um comitê composto por desembargadores e juízes do trabalho que atuam exatamente nesta área, com a finalidade de propor ações e projetos de atuação, sendo que o principal deles foi exatamente a criação dos juizados especiais. E aqui no TRT 15ª, nós temos 10 juizados especiais da infância e adolescência, centrados, alguns nas cidades com pico de índice de trabalho infantil, nas estatísticas oficiais, e outros que são sedes das regiões trabalhistas, que nós chamamos de circunscrição. E por conta disso, por conta dessa diferenciação de índice por região e por município de quantitativo de trabalho infantil, alguns desses juizados eles estão focados em ter área de atuação centrada em um único município ou em conjuntos de municípios, sendo que o GEA, que abrange o maior número de municípios, abrange 79 municípios.
A estrutura dos GEAs, só para GEAs, os juizados da infância trabalhista, só para que entendam, ele tem uma composição reduzida de quadro de pessoal por conta de inúmeros contextos, inúmeras situações envolvidas, inclusive orçamentárias, mas todos os juizados contam com o seu magistrado específico para atuação, que não atua só na área da infância, acumula com toda a sua atividade profissional trabalhista e conta com o apoio de um servidor que é o diretor de secretaria. Apenas para diferenciar, o projeto que eu vou apresentar para vocês, ele é fora da atuação jurisdicional, da atuação típica de um juiz do trabalho. Os juizados, eles têm duas atribuições principais. Uma é receber os processos, as ações trabalhistas, as ações civis públicas que envolvem trabalho de criança e adolescente, ou seja, todo o processo ajuizado por quem tem menos do que 18 anos de idade completo, no momento da sua contratação, regular ou irregular, essas ações trabalhistas na 15ª região são remetidas para os juizados da infância para serem processados, instruídos e julgados por nesses juizados especializados. Os pedidos de alvará, que o colega aqui, presidente de mesa, o Valdir Rinaldi, mencionou, os pedidos de autorização para trabalho infantil, exceto no que diz respeito a trabalho artístico, a competência é dos juizados para apreciar se é realmente caso de concessão ou não, e como o colega já adiantou, na prática, quando recebemos esses pedidos de autorização para trabalho infantil, nós fazemos encaminhamentos normalmente para as entidades, identificamos exatamente qual é o motivo real daquele pedido e se é uma necessidade de sobrevivência da família, o que é possível fazer sem que seja necessário conceder um alvará para uma criança ou para um adolescente trabalhar. E normalmente esses pedidos eles envolvem trabalho de criança mesmo, porque a partir dos 14 anos já é possível a aprendizagem profissional e a partir dos 16 não há que sequer falar em autorização. As ações civis públicas do Ministério Público também são tanto para implementação de cota de aprendizagem, tanto envolvendo políticas públicas na área de trabalho infantil ou resgate de crianças que estão envolvidas em trabalho escravo, servidão por dívida, como a gente já teve aqui na região de Campinas, são todos de competência do Juizado Especial da Infância e Adolescência Trabalhista. Enfim, eu queria fazer essa introdução para justificar o porquê do projeto. O projeto foi dado o nome de Conhecendo a Justiça do Trabalho e o Juizado Especial da Infância e Adolescência do TRT, porque já que em todo o Brasil, somente na 15ª região, existem os juizados especiais, é muito comum, tanto na população quanto nos órgãos públicos e também entre os jovens, na sociedade em geral, se confundir o juizado da infância trabalhista com a vara da família ou com a justiça civil ou a justiça criminal nas varas especializadas para tratar de direitos ou violação de direitos por crianças e adolescentes. Tal é que o objetivo, esse projeto ele é implementado com o recebimento de visitas de crianças e adolescentes dentro da estrutura da Justiça do Trabalho. É um projeto que envolve a abertura de portas do Poder Judiciário, que a maioria da população conhece apenas vendo na TV ou como sendo algo distante e inatingível, para receber quem é exatamente o sujeito de maior proteção dentro do juizado trabalhista. E o objetivo é esclarecer ao jovem direitos trabalhistas básicos. É óbvio que não dá em pouco tempo, numa tarde que eles permanecem conosco, né, ou numa manhã, exaurir toda a temática de direitos trabalhistas, mas explicar os direitos trabalhistas básicos, o que é a justiça do trabalho, qual é a finalidade da existência do juizado, deixar claro que a justiça do trabalho ela está de portas abertas para receber, sim, todas as ações trabalhistas provenientes desses jovens que estiverem, porventura, sofrendo as consequências de um trabalho infantil antes da idade mínima, ou que estejam no mercado de trabalho a partir dos 16 anos, ou estejam como aprendiz, mas por alguma razão estão sofrendo alguma violação de direito trabalhista
previsto em lei. Então, a ideia é expor para que o jovem identifique se ele está numa situação de violação de direito, para ele saber a quem ele pode se socorrer. A estrutura desse projeto, no dia a dia da sua execução, ele envolve um roteiro de visitação dentro da estrutura da Justiça do Trabalho. Então, no início do projeto, nós iniciamos desde o dia que nós recebemos no Fórum Trabalhista de Campinas a exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil, que é uma exposição itinerante que roda vários municípios, vários órgãos públicos, shoppings, cidades. E quando recebemos no Fórum de Campinas, não tinha utilidade nenhuma deixar a exposição no fórum sem que houvesse a visitação. Então, foi feita a divulgação para as secretarias de educação e para algumas entidades, para que, caso houvesse interesse, levassem os jovens para conhecer a exposição, tirar suas dúvidas. A exposição envolve as piores formas de trabalho infantil, e ela é bem lúdica, porque ela é bem ilustrativa, e tem dados estatísticos também. E, a partir daí, começou o desenvolvimento do nosso projeto, que passava pela exposição, onde acontece o despertar do interesse do jovem pela proteção realizada pela Justiça do Trabalho. Na sequência, a gente os leva para a vara do trabalho, ou para a estrutura interna, ou para as salas de espera, conforme o tamanho da turma que nós recebemos. Eu tomo a cautela de não receber turmas maiores do que 30 jovens, por conta da capacidade, da infraestrutura das salas de espera das varas do trabalho aqui de Campinas, para comportar um conforto adequado para os jovens. E, após a visitação da exposição, quando ela está no Fórum de Campinas, na sequência é feita uma orientação básica do qual é a diferenciação da Justiça do Trabalho, do Juizado Especializado da Infância e Adolescência, com a justiça comum. E eu sempre começo perguntando: alguém já veio na justiça? E todo mundo levanta a mão e diz: eu já. Quando papai e mamãe separaram, quando o juiz me chamou porque eu fiz um ato errado na escola, bati no meu amiguinho, ou quando tinha um probleminha de pensão. E aí é a oportunidade onde eu explico qual que é a diferença da atuação da justiça comum em relação à Justiça do Trabalho. E fica muito claro que, mesmo os jovens que estão no contrato de aprendizagem, muitos ainda não conhecem, não conseguem diferenciar o que é a Justiça do Trabalho. Na sequência, o que a gente faz? Leva para fazer a visitação interna dentro da estrutura da Justiça do Trabalho, para que se entenda que, por trás de uma decisão, ou por trás daquilo que se vê na imprensa, que houve uma decisão a favor ou contra alguém, ou aquilo que se vê nos filmes, não é exatamente a realidade prática que se tem. Então, aqui nesse slide, a visitação começa com o auxílio do meu diretor, que está aqui até presente na plateia, ali no fundo em pé, e ele faz a explicação sobre a origem da primeira vara do trabalho da 15ª região, que é exatamente a vara que eu também atuo acumulando, que é a primeira vara de Campinas, que é da década de 40, e apresenta as duas placas de inauguração. A placa que não sei se dá para ver direito na foto, que ela é escrita de forma manuscrita, porque é da década de 40, conta para os jovens que o ministro de Estado da época de Getúlio Vargas veio exatamente para Campinas para promover a inauguração e a instalação da primeira vara do trabalho aqui da região, e do lado exatamente oposto, a placa metalizada, que é a de inauguração do Juizado da Infância e Adolescência. Então, no primeiro momento, os jovens ficam admirados com o fato de existir uma vara tão antiga, que houve até a presença de um ministro de Estado vindo para a localidade, e, na sequência, eles querem fazer registro do fato de estarem no Juizado da Infância. E, normalmente, querem sempre fotografar exatamente a placa da onde eles estão
próximo à placa de inauguração do juizado. Nós levamos esses jovens para conhecer as instalações internas das varas do trabalho, tanto do juizado, para conhecer a estrutura, conhecer a diferença entre o antigo processo físico e o novo processo judicial eletrônico. Eles recebem orientação, eles conhecem, pegam nos processos físicos, é algo assim que gera para o jovem uma possibilidade de ver a evolução tecnológica na prática da atividade jurisdicional. Porque, em que pese o judiciário trabalhista esteja praticamente todo informatizado nos processos de fase de conhecimento, os processos novos, os processos antigos ainda, que estão em fase de execução, eles ainda permanecem em secretaria, né, nos arquivos, por conta de não terem sido encerrados. A receptividade, inclusive, do nosso público interno, ou seja, do quadro de servidores, quando há essas visitas, é sempre muito positivo. E, em relação aos jovens, o feedback que nós temos durante a visitação é sempre no sentido de tirar dúvidas sobre questões que estão enfrentando sobre trabalho ou violação de direitos, bem como questionar sobre as profissões com as quais eles se deparam. O que eu preciso fazer para ser um juiz? O que eu preciso fazer para ser um servidor? O que eu preciso fazer para me tornar um advogado? E na última série de visitas que eu fiz esse ano, uma frase me marcou muito de um jovem, e ele disse assim, abre aspas, com essa visita, abriu a minha perspectiva de futuro. E eu perguntei para ele assim, mas como assim? Ele falou, eu imaginei que eu seria o mesmo que o meu pai foi, que o meu avô foi, e que todo mundo na minha família também foi. Eu não conseguia vislumbrar que existia um mundo afora que me era acessível. É possível ser o que o servidor é, o que o secretário de audiência é, ou o que o juiz é. A desembargadora que participou do primeiro painel, doutora Luciana Estorel, mencionou que ela estudou em escola pública. E eles me perguntam durante a visita, você sempre estudou em escola particular? E verdade seja dita, eu não sei mentir. Eu falo, não, sempre estudei em escola pública, e é verdade. É difícil ser juiz? O que precisa ser para você ter uma profissão, para você ser um advogado, um juiz, um servidor, ou trabalhar nesse prédio, nessa estrutura, ter essa possibilidade? É estudar, prestar concurso. É possível para todo mundo? Então, durante essa visitação, eles conversam com o meu diretor, conversam com os servidores, perguntam sobre as dificuldades e é possível? Eu precisava ter estudado em escola particular, ser, vamos dizer assim, de uma família abastada para poder estar aqui? Não. No concurso público, todo mundo é igual, né? E na sequência, eu os distribuo conforme a faixa etária. Se o público é de jovem, adolescentes, a partir dos 14, 15 anos, eu os levo eu os distribuo nas varas do trabalho do Fórum de Campinas, aqui são 12, é possível fazer isso, para assistir a audiências reais, ter contato com a realidade, para que ele entenda que, se entrar com ação trabalhista, o que acontece naquele mundo que eles conhecem só pelos filmes norte-americanos, em que o juiz usa peruquinha, tem martelinho e todo mundo grita protesto o tempo todo e tem uma roupa diferente, a roupa preta. Para eles verem que na prática não é isso. Se ouve todo mundo, se respeita todos, todos que estão participando do processo têm direito a que suas testemunhas sejam ouvidas, e é um momento de despertar sobre cidadania, sobre direitos. Assistindo à audiência real, pelo tempo que a gente delimita, conforme o programa combinado com a escola ou com a entidade, que é de cerca, normalmente, de uns 30 minutos, por conta de eles ficarem em período curto dentro das visitações, normalmente de 3 ou 4 horas. Normalmente, nesses 30 minutos, eles veem trabalhador que não tinha intervalo para refeição, que fazia hora extra e não recebia, que sofria assédio moral, que foi ofendido, que sofreu acidente de trabalho. E desperta no jovem exatamente o comentário: que injustiça foi feita. Na sequência da
das audiências reais, quando a visitação eu recebo de jovens a partir dos 14, 15 anos, eu faço uma audiência simulada. Não é para treinar ou testar se eles sabem fazer uma audiência, mas para que eles vivenciem de uma forma mais concreta o que acontece na Justiça do Trabalho numa audiência. É nesse momento que eles já viram quem trabalha no Poder Judiciário, qual é a profissão do advogado, quem é juiz, quem é testemunha, e eles escolhem quem eles querem representar naquela audiência simulada. E eu sempre digo para eles, vamos criar um caso fictício. Qual é a empresa que teria trabalhado? Qual é o direito violado? E pasmem os senhores ou não, meu diretor está aqui, não me deixa mentir, a maioria diz, férias. Não teve férias. Poucos dizem, não recebeu verbas rescisórias. Dependendo da faixa etária dos jovens, e principalmente quando são jovens das entidades de aprendizagem, tem algumas aqui presentes, inclusive, e eu já dei esse feedback para as entidades, muitos chegam e dizem assim, a gente já assistiu uma audiência de conciliação antes, a gente já assistiu uma audiência real, com oitiva de testemunhas, a gente quer tentar conciliar. E no jovem, tem esse despertar de toda a estrutura do Poder Judiciário. O que a gente tem num feedback é que, se chegar no Poder Judiciário e havendo a possibilidade de resolver aquela controvérsia, aquela violação de direitos, numa forma conciliatória, eles preferem. E, normalmente, nas audiências simuladas, a ideia minha é sempre que eles passem pela vivência de oitiva de testemunhas, mas normalmente as audiências, em sua maioria, resultam numa conciliação. Eu só vou voltar ao slide, porque eu quero mostrar uma coisinha. É claro que essa rotina ela é um pouco diferenciada quando o meu público é jovem. Eu já recebi, nesse mesmo projeto, crianças, literalmente, de 1º, 2º, 3º ano do 1º grau. E é óbvio que não dá para fazer audiência simulada, a ideia é totalmente diferente, mas eles querem conhecer o que é a Justiça do Trabalho. E por que existe um juizado? E o trabalho feito com eles e a explicação, ela passa por uma questão um pouco mais lúdica. Eu faço uma apresentaçãozinha para eles com base nas charges conhecidas de internet, com as imagens conhecidas de internet. E essa turminha aqui, em especial, foi uma que eu concluí a apresentação dizendo assim, existem os super-heróis que vocês conhecem, os famosos, mas existem os super-heróis do bem, os super-heróis que defendem as crianças e adolescentes contra a exploração do trabalho infantil. E como que a gente acessa esses super-heróis? Você, criança, que se identificou com uma forma de trabalho infantil que não precisa contar para o juiz do trabalho aqui, pessoalmente. Como que você se socorre disso? Existem os super-heróis do bem, que eles ficam no Disque 100. Pega o seu celular, ou telefone, ou no orelhão, não sei se em todos os municípios tem esse nome, Disque 100. Conta qual é o problema que está acontecendo. E essa turminha das crianças, normalmente o feedback é muito bonitinho. Todos eles fazem um trabalhinho desenhando, eles encaminham depois para a gente, desenhando os super-heróis com a camisetinha do 100, a camisetinha com o Disque 100. Então, eu acho que o feedback para a formação desses jovens, em termos de saber, a conhecer para quem pode se socorrer num caso de violação de direitos, ele tem sido um feedback positivo. Bom, no final, em relação às visitações feitas com adolescentes, a gente faz as audiências simuladas, tem todo esse feedback que eu falei para vocês, mas a orientação sobre direitos trabalhistas, cidadania, ela não passa simplesmente por uma, vamos dizer assim, palestra, exposição sobre verbal para com os jovens. A gente faz a distribuição dos materiais das campanhas da Justiça do Trabalho, tanto cartilhas sobre direitos e deveres do aprendiz, conforme a faixa etária, ou sobre os gibis sobre as piores formas de trabalho infantil e as atividades proibidas para a criança. E
normalmente, no final das visitas, é essa reação que a gente tem. Os jovens tendo curtido a visita, não só por ter sido um momento que estava fora do trabalho ou da entidade ou da escola, mas o feedback que a gente tem é no sentido de que encontrei um lugar onde eu possa reclamar eventual violação de direito, e eu sei que aqui, diferente de outros órgãos do poder público, aonde que o jovem é visto, por exemplo, como violador de direito, violador de lei, etc. Aqui, o objetivo na Justiça do Trabalho é de proteção. Por fim, a gente termina a visita com a distribuição das camisetas. Tem 2 tipos de camisetas, uma que os jovens utilizaram aqui na apresentação e outra que é da campanha nacional da Justiça do Trabalho de Erradicação ao Trabalho Infantil, que ela tem o logo do catavento, que tem toda uma simbologia por detrás. E nós tivemos uma experiência em relação a uma turma que envolvia jovens de vulnerabilidade social, que normalmente eu sorteio camiseta, né, a gente não distribui para todos, mas quando foi feito o sorteio da camiseta, os adolescentes choraram. Choraram e disseram o seguinte: quem foi sorteado na camiseta tem 2 camisetas para usar, a da escola e agora a do sorteio. Não tem outra roupa para usar. E aí me fez repensar que nós temos vários públicos. E não é só a faixa etária que é o cuidado que a gente tem que ter no Poder Judiciário. Nessas visitações, e foi o que eu fiz com esse grupo, foi distribuir as camisetas para todos, né, que a gente tinha ali disponível. E eles agradeceram muito. E o feedback que eu tenho do jovem daquele grupo que ainda mantém contato com o juizado é que eles usam no dia a dia, não só pela campanha, porque entenderam, porque concordam, e também pela necessidade mesmo, né? Bom, eu estou praticamente finalizando aqui minha apresentação e queria agradecer a presença de todos e a atenção, mas só esclarecendo que o objetivo do projeto ele foi não só expor o que é a Justiça do Trabalho e o juizado, mas expor direcionado aos jovens que são os reais destinatários da proteção. A existência do Juizado Especial da Infância e Adolescência, aqui na 15ª região, ele tem razão de ser porque ainda encontramos, mesmo nas grandes metrópoles como esta, crianças antes dos 14 anos trabalhando, o que é proibido. Jovens com idade inferior a 18 anos em atividade proibida. Porque chegam na Justiça do Trabalho, nas 511 ações que eu recebi desde a criação do juizado, desde que eu estou atuando no juizado, o juizado foi criado em março, eu comecei a atuar em setembro de 2015, eu digo que só chegam para o juizado as desgraças, a amputação de membro, o jovem que já ficou cego porque sofreu um acidente de trabalho ou recebeu um tiro do empregador, aquela pessoa que a ação dos pais representando o menor que já morreu numa explosão no primeiro dia de trabalho. Então, eu digo assim, nós precisamos divulgar a existência do juizado para que essas demandas cheguem antes da desgraça trabalhista ter acontecido, porque existem situações que elas são irreversíveis. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigada. Quando nós chegamos, ainda na antessala desse plenário, o doutor Fernando Borges, desembargador, chegou para a Camila e disse assim: a nossa juíza que cuida das crianças. Ele dizia a verdade, né? Porque tudo que ela disse para nós aqui mostra bem o quanto ela cuida das crianças. Parabéns, Camila, pelo seu projeto. Vamos ouvir, então, agora a palestra do Dr. Mozart Luiz da Silva. O Dr. Mozart ele é juiz do trabalho da substituta da 15ª região,
coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência da Circunscrição de Presidente Prudente, graduado pela Faculdade de Direito da Alta Paulista, possui pós-graduação lato sensu em Direito Material e Processual do Trabalho, exerceu a advocacia de 2000 a 2013 e foi aprovado no concurso da 15ª Região e empossado em 23 de outubro de 2013. Com a palavra, Dr. Moza. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu parabenizo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e toda a equipe da Escola Judicial pela organização deste seminário de proteção à criança e adolescente. E em relação à minha colega de magistratura, a doutora Camila, e ao desembargador João Batista, agradeço pelo convite para falar um pouco aos senhores sobre o tema busca ativa, né? Uma pesquisa que nós realizamos no município de Presidente Prudente. E o que é essa busca ativa? Ela consiste em uma estratégia para enfrentar e combater o trabalho infantil a partir da identificação da forma e dos locais em que as crianças e os adolescentes estão sendo vítimas desta chaga social. Esta estratégia, o Estado passa a agir de forma proativa. Ela não fica numa situação passiva, aguardando uma eventual denúncia pelo Disque 100 para combater o trabalho infantil. Esta pesquisa ela foi realizada pela empresa Ser Humano e Desenvolvimento, Ser Humano e Desenvolvimento Empresarial Limitada. Essa ideia surgiu no Juizado Especial da Infância e Adolescência de Presidente Prudente, sob a coordenação do juiz José Roberto Dantas Oliva, que levou a ideia ao Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e obteve lá aprovação para a realização da pesquisa. E ela se justifica porque, na época, os dados existentes datavam de 2010 e o IBGE apontava a existência de 2.297 crianças e adolescentes com idade entre 10 e 17 anos em situação de trabalho infantil no município. Esta ideia da busca ativa, ela dá concretude ao que prevê o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse dispositivo, eu chamo a atenção para a palavra profissionalização, né? Uma vez que o adolescente ele tem direito a se profissionalizar para ingressar no mercado de trabalho. E isso se dá através do estímulo à aprendizagem, através do contrato de aprendizagem. Ou seja, esse dispositivo não prevê que o Estado deve assegurar emprego à criança ou ao adolescente, e sim a profissionalização. Essa pesquisa ela teve um custo de R$ 66 mil, que foi pago com recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a partir da destinação de verbas decorrentes de indenizações por dano moral coletivo de ações civis públicas propostas na Justiça do Trabalho pelo Ministério Público do Trabalho. Esta é o que a gente chama aqui de verba carimbada. É feita a destinação ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, mas o numerário ele permanece à disposição do juiz em uma conta judicial
Isso é liberado após a aprovação de um projeto específico de prevenção e combate ao trabalho infantil pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que conta com a participação do Ministério Público. O objetivo geral da pesquisa. Ela teve como objetivo a identificação de situações de trabalho de crianças e adolescentes no município de Presidente Prudente. Objetivos específicos. Diagnosticar a incidência de trabalho infantil no município de Presidente Prudente, mapear e identificar casos de trabalho infantil, bem como coletar dados para encaminhamento das famílias identificadas à rede de atendimento. Mais adiante, eu falarei um pouco mais sobre rede de atendimento, que é muito importante isso aí. Elaborar instrumental para padronizar o cadastramento de informações e dados das crianças e dos adolescentes identificados em situação de trabalho infantil no município, considerando as atividades laborais executadas. Identificar os territórios com maior incidência de situações de trabalho infantil, e aqui nós veremos também mais adiante que esses territórios, a situação de maior incidência se dá nas regiões mais carentes da cidade. Realizar pesquisa na rede pública de ensino de Presidente Prudente com todas as crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos, devidamente matriculadas, né? Atentando para a possibilidade de o adolescente, a partir dos 14 anos, estar trabalhando na condição de aprendiz. E também de identificar as piores formas de trabalho infantil, considerando a lista TIP do Decreto 6481 de 2008. O público-alvo da pesquisa, na verdade, teve como público-alvo 25.096 alunos da rede pública entre 5 e 17 anos, e aqui é das escolas municipais e estaduais. Foram entrevistados 19.098 alunos, sendo 9.836 das escolas estaduais e 9.262 das escolas municipais. Algumas dificuldades que foram encontradas assim, na pesquisa, na realização da pesquisa. Recusa de alguns adolescentes em participar da entrevista, uma vez que ela não tem natureza obrigatória, é facultativa, participação, e ausência de alunos na sala de aula. Para atingir um maior número de alunos, a empresa adotou a metodologia de retornar à escola por 3 vezes na tentativa de alcançar um maior número de alunos aí. E os procedimentos adotados. A empresa adotou procedimentos e padrões éticos estabelecidos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, que estão previstos na Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. E esses procedimentos e padrões, eles consistem basicamente na coleta de dados realizados por entrevista semi-estruturada, aplicada individualmente, com garantia de sigilo e anonimato e com respostas autodeclaratórias. E a pesquisa foi realizada entre março e junho de 2018. Aqui, em relação ao sigilo e anonimato, na pesquisa, identifica-se apenas o RA do aluno, o nome da escola e o RA do aluno. Somente quando é identificada a situação de trabalho infantil, depois é feita uma abordagem pela rede de atendimento. Então, resultados encontrados, né? Foram encontrados 775 casos de trabalho envolvendo crianças e adolescentes, sendo 534 situações de trabalho envolvendo aprendizes, estagiários e outras formas de trabalho. Essas outras formas de trabalho, a gente, né, pode ter aí adolescentes trabalhando com carteira anotada e também adolescentes trabalhando na informalidade à margem da legislação trabalhista. E
outros 241 casos de trabalho de crianças na faixa etária de 5 a 10 anos, aí das escolas municipais, 52 casos, e de 11 a 17 anos, escolas estaduais, 189 casos. Aqui, eu vou tentar enxergar esses números daqui mesmo, vamos ver se eu consigo, né? Dos 775 casos, por faixa de idade. Então, nós tivemos lá, naquela parte verde, 539 casos entre 16 e 17 anos, 214 casos entre 5 e 15 anos, e 22 casos de alunos que não informaram a idade. Agora, 214 casos na faixa etária dos 5 aos 15 anos, nós tivemos lá 34 aprendizes, 17 estagiários e 163, daqui não está dando para ver, se declararam estar trabalhando. Já do outro lado, na faixa etária dos 16 aos 17 anos, eu vou olhar aqui no computador que acho que fica mais fácil. Temos 252 casos que declararam ser aprendizes, 153 estagiários e 154 disseram estar trabalhando. No outro círculo, dos que não informaram a idade dos 22 casos, 11 disseram ser aprendizes, 2 estagiários e 9 disseram estar trabalhando. Agora, neste slide, foi feito um estudo pela área de atuação do CRAS, que é o Centro de Referência e Atendimento Social, o georreferenciamento. Isso aqui foi para identificar a região de maior incidência do trabalho infantil. E predominou o CRAS da Praça Céu. Se trata dos bairros mais carentes do município. Neste outro gráfico, está tratando aqui das escolas estaduais. São os 189 casos. Também houve um predomínio do CRAS da Praça Céu. Já este aqui refere-se às escolas municipais, 52 casos entre março e junho de 2018, e também predominou o CRAS da Praça Céu. Nesse slide, há uma demonstração, foi classificada aqui a incidência do trabalho infantil pelo local e a função, né? E a maioria dos casos, o trabalho se deu na casa dos pais, como babá, faxineiro, vendedor ambulante, casa de terceiros, comércio e prestador de serviços. Esses números aqui, é uma continuação do slide anterior. Então, nós temos aqui, casa dos pais e parentes, 9 casos. Babá e faxina, 6. Casa de terceiros, 4. Vendedor ambulante, 6. Setor alimentício, 2. Serviço de fazenda ou campo, 3. Mecânica, 1. Prestador de serviço, 4. Salão de beleza, 2. Comércio, 4. Construção civil, 2. Empresa, 1. Bar, 2. Reciclável, 3. Instituição de ensino, 1. Estabelecimento familiar, 1. E se recusou a responder, 1. Então, nós vemos aqui que, por esses números, há diversos casos em que a criança ou adolescente está trabalhando em um trabalho proibido, entre as piores formas de trabalho infantil, previsto na Convenção 82 da OIT, na lista TIP, e também casos de babá e faxineira,
proibidos pela Lei Complementar 150 de 2015. Além disso, temos aqui também o vendedor ambulante, trabalho em ruas, que é prejudicial à formação da moral e psicológica da criança e do adolescente, além de expor a outros riscos, como atropelamentos, assédio sexual e outros aliciamentos aí para tráfico de drogas, né? Também mecânica, que normalmente se trabalha com óleos, graxas e outros produtos químicos prejudiciais à saúde. Trabalho em bar também com venda de bebidas alcoólicas, também proibido, e construção civil. Bom, neste outro aqui, nós vamos, também a classificação pelo local e pela função de 11 a 15 anos. Aqui nós temos a maioria também no setor alimentício, babá, faxineira, comércio e construção civil. Também a continuação daquele do slide anterior. Então, casa dos pais 5, babá e faxina 12, casa de terceiros 1, transporte 2, vendedor ambulante 7, setor alimentício 16, serviços de fazenda ou campo 5, mecânica 5, prestadores de serviço 7, salão de beleza 5, comércio 10, construção civil 9, indústria 1, empresa 6, bar 3, reciclável 1, instituição de ensino 1, estabelecimento familiar 2 e não respondeu 2 também. E a mesma situação, também encontramos aqui diversos casos de trabalho proibido com previsão na lista TIP. Aqui dos 16 aos 17 anos, também a classificação de local e função. Maioria no setor alimentício, comércio, construção civil, babá e mecânica. E a mesma coisa, continuação os números referente àquele slide. Casa dos pais e parentes 4, babá e faxina 7, casa de terceiros 3, transporte 2, vendedor ambulante 8, setor alimentício 14, serviços de fazenda ou campo 3, mecânica 7, prestador de serviço 6, salão de beleza 6, comércio 13, construção civil 9, empresas 2, bar 1 e instituição de ensino 2. Também a mesma coisa, encontramos aqui situações de trabalho entre as piores formas de trabalho infantil, né? O que é proibido. E aqui as considerações finais. Os 241 casos são prioridades lá para as equipes de abordagem do município. E essa abordagem será feita pelo CRAS, que é o Centro de Referência Assistência Social, o CREA, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o SAS, Secretaria de Assistência Social, o SEAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social, o SEDUC, Secretaria de Educação. Essas equipes elas são multidisciplinares, formadas por psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogas. São essas equipes que farão as visitas às famílias em que foram identificados aqui o trabalho infantil, a partir do RA. Então, essas secretaria aqui, o SAS, buscou junto à Secretaria de Ensino, de cada escola, os RAs dos alunos, para fazer a identificação das crianças que relataram situações de trabalho infantil, e a partir desses elementos, desses dados, vão até as famílias para fazer essa identificação e essa constatação. E nessa abordagem, dependendo da situação que é encontrada, essa criança ela é encaminhada, ou é acionado o Conselho Tutelar também para tomar alguma medida protetiva, ou ela é encaminhada para
a educação, com matrícula nas escolas, caso ela esteja fora da escola, é encaminhado para assistência social e saúde, e se for também uma criança um adolescente já em idade, a partir dos 14 anos, que já pode trabalhar como aprendiz, ela é encaminhada para o CIEE, para a CAC, que é uma instituição, a Casa do Aprendiz Cidadão, uma instituição lá do município que trabalha com o estímulo à aprendizagem, a Fundação Mirim, e as demais entidades do Sistema S para a profissionalização deste adolescente que está em situação de trabalho irregular. E também é feito um acompanhamento, um atendimento com a criança e adolescente pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e aí a família é registrada também no cadastro único para fins de estatísticas do trabalho infantil. Travou aqui. Aqui tem um fluxograma de como a busca ativa ela será realizada, que é mais ou menos o que eu acabei de dizer aqui. A abordagem que é feita e os encaminhamentos. E ali também identificada a situação de exploração de trabalho infantil, isso é encaminhado também ao Ministério do Trabalho, que agora foi integrado pelo Ministério da Economia, ao Ministério Público do Trabalho ou ao Ministério Público Estadual para a responsabilização dos exploradores. Tá? E o Ministério Público do Trabalho, aqui pode ser feito aqui um termo de ajustamento de conduta, uma autuação pelo Ministério do Trabalho, ou até mesmo uma interdição em casos mais graves pelo Ministério Público Estadual. E, deste outro lado, aquilo que eu já havia dito, o adolescente já na fase de profissionalização, ele é encaminhado para as entidades formadoras aí, na forma do artigo 430 da CLT, e para as empresas contratantes de aprendizes. Aqui é mais significado dessas siglas, né? Então, que eu já falei. E, por último, esse último fluxograma, que também é basicamente o caminho que as equipes de atendimento irão trilhar para combater o trabalho infantil lá no município de Presidente Prudente. E em um seminário que foi realizado em setembro do ano passado, o Dr. José Roberto Dantas Oliva, muito ousado e aguerrido em tudo que ele faz, ele assumiu um compromisso, e com apoio do prefeito municipal, de erradicar o trabalho infantil em Presidente Prudente até 2020. Então, é nesse contexto em que a gente tem conhecimento de que, em pleno século XXI, o trabalho infantil ainda ele existe, é uma triste realidade, e que a busca ativa ela surge como uma ferramenta e uma estratégia importante para identificar os locais e as formas de trabalho infantil, para que nós possamos combater essa chaga social que ainda assola nosso país nos dias de hoje. Muito obrigado. Parabéns ao colega Moza pela experiência, né, que é muito interessante essa experiência da busca ativa. E, sem mais delongas, nós vamos para o nosso último palestrante deste painel, que é o Dr. Marcelo da Cunha Bergo. O Dr. Marcelo da Cunha Bergo, ele é formado pela PUC de Campinas em 1987, advogou até 1994, quando ingressou na magistratura estadual do Estado de São Paulo. Hoje é juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, Atos Infracionais e Medidas Socioeducativas de Campinas. Magistrado responsável pela implementação e coordenação da Justiça Restaurativa da Comarca de Campinas. E é com o senhor a palavra, doutor.
Meus cumprimentos a todos. Inicialmente agradecer a doutora Camila Scarabelli pelo convite, a todos aqui do Tribunal Regional do Trabalho, que atua aqui em parceria com a gente nessas questões da infância e juventude. O tema aqui que me foi dedicado diz respeito à justiça restaurativa, né? Eu sei que o tempo aqui é exíguo, se estendeu um pouco, então eu não quero me alongar muito. Eu disponibilizei um material para a secretaria aqui do Tribunal Regional do Trabalho, digitalizado, que traz ali provimentos do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito da implantação da justiça restaurativa, alguns artigos do Dr. Egberto Penido, do colega Marcelo Salmaço, que também atuam na coordenação da justiça restaurativa no âmbito da coordenação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, ali eu acho que os senhores podem solicitar e ter acesso a esse material. Eu vou, então, me abster de tecer considerações mais específicas aqui sobre essas questões normativas e que dizem respeito à justiça restaurativa, a sua implementação e a atuação. Eu acho que seria importante agora trazer assim a todos aqui uma reflexão sobre o nosso tema, sobre a justiça restaurativa. Como foi ali anunciado, eu sou juiz estadual, atuo aqui na Vara da Infância e Juventude, atos infracionais e medidas socioeducativas. Nada mais trocando em miúdos, uma vara especializada em atos infracionais, que são o quê? Atos cometidos por adolescentes, pessoas em desenvolvimento de 12 a 18 anos de idade, que cometem infrações, atos infracionais. Esses atos infracionais são previstos na lei como atos análogos a crimes ou a contravenções penais. Então, a reflexão que eu quero trazer a todos aqui, para nós pensarmos juntos, é o seguinte: como nossa sociedade tem atuado, como a sociedade moderna tem visto o crime, o ato infracional, e que nós estamos buscando para resolver esses conflitos, essas violações de direito, que atingem não só os adolescentes que cometem esses atos infracionais, esses delitos, mas também as famílias, as vítimas, as famílias das vítimas, a comunidade e a própria sociedade. Se nós formos focar no sistema dito tradicional da justiça retributiva, nós temos a seguinte visão: cometido um ato infracional, cometido um crime para aqueles que são maiores imputáveis, a pergunta que se faz é o seguinte: o que se cometeu? Esse ato violou a lei? Sim, ele é um ato típico, configura um crime, configura uma infração penal. Quem foi o autor desse ato? O que ele merece? Qual a pena a ser aplicada a ele? Então, é nessa lógica que nós estamos trabalhando ultimamente no nosso sistema penal ou até no nosso sistema infracional, ligado aqui à área da infância e juventude. O Howard Zehr, que é um sociólogo, professor de justiça restaurativa na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que é um dos pioneiros sobre a justiça restaurativa, escreveu esse livro aí, denominado Trocando as Lentes. Essa frase que eu coloco aqui na abertura é dele: a lente através da qual enxergamos determina o modo como configuraremos o problema e a solução. E nesse livro, num determinado capítulo, ele traz uma história que acho que é importante para a gente pensar aqui. Ele diz o seguinte, que ele acompanhava um caso, o Howard Zehr, no tribunal lá nos Estados Unidos, que era de um rapaz, ele até cita o nome, Ted, era um vizinho dele, que tinha se envolvido em casos de molestação sexual. Ele já tinha um histórico disso, esse rapaz era vizinho dele, ele acompanhava o julgamento. Ele era confesso, ele estava ali no tribunal para ser julgado, e esse Howard Zehr teve contato com a mãe da vítima. E
diante daquilo, lógico, com a família abalada, a vítima abalada, a mãe diz a ele o seguinte, que a vontade dela em relação ao autor do fato, lá, a molestação sexual, esse Ted, não era simplesmente a vontade de encarcerá-lo, era de que ele entendesse a gravidade dos atos que ele vinha cometendo e de que ele mudasse o comportamento para que outras pessoas não fossem vítimas, como muitas já tinham sido. E então, diante dessa indagação, o juiz do caso também estava confuso a respeito, porque o caso estava ali posto, ele era confesso. O juiz disse que suspenderia a sessão para pensar melhor sobre o assunto, porque ele queria buscar uma solução diferente para aquele caso. E o Howard Zehr, então, passou a pensar como é que poderia ser atendidas as necessidades, não só da vítima, como daquela mãe da vítima que tinha preocupação não só com a filha, mas com vítimas futuras, como poderia ser atendida a necessidade do próprio infrator, que, obviamente, isso era constatado também, tinha distúrbios de personalidade, de comportamento, psicológicos ou psiquiátricos, não sei, e como isso podia ser tratado de uma forma preventiva para não afetar vítimas futuras. Então, ele passou a enxergar o crime não sob a ótica retributiva, é a ótica que nós praticamos aqui também, como um fato típico, antijurídico e culpável. Aqui, tanto aqui como nos Estados Unidos, na justiça retributiva tradicional, cometido um ato ilícito, um crime, uma contravenção ou um ato infracional, quando se tratar de adolescente, o que se busca? Identificar o autor, verificar a culpa e infligir uma pena, uma punição que visa, na verdade, causar uma dor, uma privação, para que, na verdade, o infrator se iguale naquele momento à vítima, que ele sofra a consequência dos seus atos, como a vítima sentiu também. Mas ele entendeu que essa ótica retributiva, tanto lá como aqui, seja nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, não vem surtindo o efeito desejado. Tanto é que não vem que nós temos aqui no Brasil essa justiça retributiva tradicional, e nós temos aqui o seguinte: se nós formos constatar os dados de atos infracionais ou mesmo de crimes cometidos, de delitos, nós vemos um avanço da criminalidade, né? E isso nos faz pensar na ótica, nessa lente retributiva, de como nós podemos fazer para consertar essa situação sob essa mesma ótica. Então, isso me preocupa muito como juiz da infância e juventude, ideias e projetos como, por exemplo, a redução da maioridade penal, de 18 para 16, para 15, para 14. Então, nós vamos pegar pessoas em desenvolvimento, jovens em formação, que ainda não estão formados, não têm o intelecto formado, nem o conhecimento e nem condições estruturais, sociais, para resolver aquela questão, e vamos encarcerá-los num sistema penitenciário que todos nós sabemos que não funciona. Ou nós temos a visão restaurativa, que visa, na verdade, ver o crime ou o ato infracional num outro prisma. Enquanto a justiça retributiva vê o crime como uma infração da lei, e uma pessoa, o ofensor, que aí agrediu o Estado, lógico, a vítima também, mas o Estado aí é colocado como sujeito desse delito, a ser penalizado, a ótica restaurativa vê o crime ou a infração tratando de criança e adolescente como uma violação de pessoas e de relacionamentos, e não simplesmente como uma violação da lei, né? Basta ver aqui na área da infância e juventude, né? Posso citar casos do dia a dia, mas podemos citar aí o caso recente lá de Suzano, por exemplo. Não quero chocar os senhores essa hora, mas vamos pensar bem. Aquilo foi o quê? Uma infração à lei, simplesmente? Se lá os ofensores não tivessem cometido um ato pior ainda no final
do suicídio, eles seriam o quê? Penalizados, teriam que ser, nesse caso, gravíssimo, lógico. Mas e as pessoas afetadas com isso? Seriam só as vítimas? Ali nós estamos falando em homicídio, mas vamos reduzir uma situação numa escola qualquer por aqui, em que um aluno agride outro. Será que essa questão se restringe a saber quem foi o agressor e aplicar a ele uma pena? Ou será que isso influi no sentimento da vítima, no sentimento da família da vítima que recebe, daquela criança que recebe a criança em casa lesionada? Isso causa uma preocupação e um abalo psicológico nos pais. E o pai daquele transgressor, o pai e a mãe daquele menino que agrediu, daquele adolescente que agrediu, que vai ver seu filho estigmatizado, ou que vai ter que responder a um processo, ou mesmo uma apuração administrativa dentro da própria escola. E isso não vai refletir também na própria instituição, naquela escola específica? Será que esse ato vai se restringir simplesmente ao agressor e à vítima? Ou isso vai reverberar, vai repercutir dentro daquele seio daquela instituição? Os demais alunos, como se sentiram com aquilo? A direção da escola que se sente impotente para verificar e resolver aquele problema? E às vezes quer contar com o Estado, que também não tem condição de estar em todo local prestando esse serviço de segurança pública, que na verdade nem devia existir em escola. Nós estamos pensando hoje em como levar a polícia ou para os arredores ou para dentro da escola para resolver questões infracionais. Então, nada disso se resolve. Então, por essa ótica, ele passou a entender, por essa lente que nós dizemos, trocando a lente restaurativa, que o crime viola pessoas, viola relacionamentos, e que isso necessita não simplesmente de pena, mas de uma cura, de uma restauração, de uma restituição das pessoas à situação anterior. E aí nós passamos a pensar não em pena, passamos a pensar na necessidade. Cometido um ato infracional, um delito, ao invés de se pensar quem cometeu e qual a pena a ser aplicada, nós passamos a pensar quem sofreu o ato e quais as necessidades dessa pessoa. O que a vítima necessita naquele momento? Ela ficou abalada emocionalmente ou só materialmente? E aí é um outro equívoco que a gente comete, porque quando a gente fala em atos infracionais ou crimes de menor potencial ofensivo, a gente passa a minimizar as questões sociais e de conduta. Imaginemos aqui em Campinas, muitos aqui moram em apartamento, outros moram em condomínio, mas muitos ainda moram em bairros, em casas de rua, sem essa proteção, essa cerca que os condomínios têm, e alguém entra ali, comete um furto, um arrombamento, um furto noturno, quando a família não está lá, não existe violência a ninguém, e simplesmente leva ali um aparelho, uma televisão, qualquer coisa do tipo. Então a tendência é a gente falar, que bom que não tinha ninguém ali, não foi nada mais grave, que bom que foi só uma televisão, ou uma coisa de pequeno valor, ou um celular. Mas aí, na esfera da vítima, foi só isso? Foi só uma televisão? Foi só um celular? Ou ela vai se sentir abalada? Ou vai começar a pensar, e agora? Devo continuar residindo nesse local? Hoje arrombaram a janela e entraram na minha casa e eu não estava presente? E se eu estivesse? E amanhã como é que vai ser isso? Né? E os vizinhos que moram ali na redondeza, vão pensar que a próxima casa vai ser a deles? Como é que isso vai ficar? Então, na verdade, o que nós pensamos sob a ótica restaurativa, trocando essa lente, como diz aqui o autor Howard Zer, é a gente encarar o crime, ou o ato ilícito, a infração cometida por adolescente, como um ato que lesa relacionamentos, viola pessoas, reverbera para a comunidade, reverbera para a família e para a própria sociedade. Então, isso tem que ser resolvido de uma outra forma, não apenas como uma aplicação de uma pena, mas com uma cura. Vamos tentar restituir. Restituir significa o quê? Reparar o dano sofrido pela vítima.
ver quais são as necessidades que essa vítima tem, além apenas da necessidade material. E o infrator também não tem necessidades. Nesse caso que o Howard Zehr cita ali do rapaz que molestava, já havia casos de molestação anterior, ele tinha necessidades também, porque ele tinha ali distúrbios de personalidade, coisas que, se não fossem tratados, certamente influenciariam na prática de outros atos do mesmo tipo, né? E a comunidade que fica abalada com aquilo, como é que fica também, né? Então, é muito importante que a gente passe a pensar dessa forma e abra o sentimento para conseguir enxergar a coisa de outra maneira, senão, na maneira tradicional, nós vamos ficar pensando em aumento de pena, em diminuição de maioridade penal, em pena de morte, em prisão perpétua, né, baseado simplesmente na punição e infligir dor àquele que causou esse ato. Então, ainda seguindo essa linha da troca de lentes, só para a gente conseguir melhor compreender e fazer a distinção entre essas duas justiças, na retributiva, o crime viola o Estado e suas leis. O foco da justiça é o estabelecimento da culpa, né? Quem foi o culpado, quem infringiu a lei, para que se possa administrar doses de dor, uma punição. A justiça é buscada através de um conflito entre adversários, né? De um lado, o agressor, o ofensor, e do outro lado, o Estado, no qual o ofensor está contra o Estado. Regras e intenções valem mais que os resultados. Um lado ganha e o outro lado perde. Esse é o sistema. A vítima, o ofensor ou as testemunhas no processo tradicional são tratados ali como elementos, objetos de prova. Colhe-se ali, apura-se quem cometeu o ato e aplica-se uma punição, simplesmente. E na visão restaurativa, na ótica restaurativa, o crime viola pessoas e relacionamentos, como eu demonstrei aí anteriormente. A justiça visa identificar necessidades e obrigações, necessidades não só da vítima, necessidades do ofensor, necessidades da comunidade, e obrigações. Esse ofensor vai ter obrigações também em relação à vítima. Aí fala assim, não, as obrigações, as responsabilidades, então, nesse caso de uma ofensa, de um crime, ou de uma contravenção, de um ato infracional, são obrigações somente do agressor? Para se pensar também, nesse caso onde isso é cometido, por exemplo, normalmente no ambiente escolar, unicamente o agressor ali é responsável, e as famílias desse agressor, e a própria instituição, escola, o que tem feito para prevenir, para orientar a respeito disso. Coisas fiquem bem, identificar necessidades e obrigações para que as coisas fiquem bem. A justiça fomenta o diálogo e o entendimento mútuo. Dá às vítimas e ofensores papéis principais. É avaliada pela medida em que as responsabilidades foram assumidas, necessidades atendidas e a cura de indivíduos e relacionamentos promovida. Eu sei que isso, num primeiro momento, fica, às vezes, meio confuso, porque a gente que tem essa visão pragmática, processual e tudo isso, aconteceu comigo quando, nos primeiros contatos que eu tive com a justiça restaurativa, a gente começa a imaginar como isso pode ser aplicado na prática. E aí, no meu ponto de vista, não só no meu, de todos que trabalham com isso, aí está o erro fundamental que nós não podemos incorrer. Porque como aplicar isso na prática? Como é que isso funciona? Se eu tivesse mais tempo aqui, eu podia explicar com detalhes, mas eu vou pular isso aí. Porque, na verdade, a gente passa a encarar a justiça restaurativa como simplesmente mais um método de solução de conflito. Nós sabemos que, surgindo um conflito numa sociedade, dentro de uma instituição, seja lá onde for, nós temos formas de composição desse conflito, né? Nós temos a autotutela, a pessoa que sofreu dano vai lá e resolve pelas próprias mãos.
autocomposição, as pessoas se reúnem, ofensor e vítima, e elas mesmas resolvem. E temos a heterocomposição, que a gente sabe que a justiça é alcançada através de terceiros, na jurisdição, na mediação, na conciliação, na arbitragem. Só que, veja bem, nós não podemos simplesmente colocar a justiça restaurativa ao lado desses outros métodos, porque, com devido respeito a quem pratica, e eu também tenho formação em conciliação e mediação, ela ainda, apesar de ser bastante produtiva e fugir já do método tradicional do sentenciamento, ela é limitada ainda, ela não traz todos esses envolvidos, todos esses atores para dentro do processo. A comunidade não é ouvida, as famílias não são ouvidas, né, não se faz um projeto para o futuro. Isso ocorre na mediação e na conciliação. Nós resolvemos o processo, que é resolvido por um acordo, não por uma sentença judicial proferida por um juiz, mas não chega ao cerne do problema como a justiça restaurativa consegue chegar. Então, colocar a justiça restaurativa como um simples método de resolução de conflito é colocar a justiça restaurativa dentro da justiça tradicional retributiva, e amanhã nós vamos estar fazendo a mesma coisa, tentando solucionar um problema com um modo diferente, com uma rodinha de conversa, onde nós vamos agregar mais pessoas do que simplesmente os envolvidos diretamente no problema, mas não vamos chegar a uma solução diferente. Por isso também que se dá valor na justiça restaurativa ao processo. O processo é uma forma de empoderamento das pessoas, porque todos participam desse processo. Num processo circular, todos ficam no mesmo nível, isso é facilitado por um profissional, mas vítima vai ter a sua vez de falar como se sentiu com o crime, como se sente, quais são as necessidades dela. O ofensor também vai poder falar porque ele chegou àquilo, como ele se sente em relação àquilo, como ele se propõe a reparar aquele mal que ele causou. As famílias também, a comunidade também, a sociedade também. Então, eu acho que eu já me alonguei aqui, eu perdi também o horário. Já foi uns 20 e poucos minutos aqui. Eu tenho outros slides aqui que nós poderíamos avançar na questão normativa, só para não citar nenhuma normativa, esses provimentos do tribunal, não vou citar mesmo, que eu disse que estão disponibilizados, mas a resolução 225 de 2016 do CNJ, que acho que é interessante porque ela traz aqui um conceito de justiça restaurativa que acho que facilita a compreensão. Constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais, motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado da seguinte forma. Ele coloca aqui nos incisos que é necessária a participação do ofensor, quando houver da vítima, bem como suas famílias, demais envolvidos no fato danoso, com a presença dos representantes da comunidade, direta ou indiretamente atingida pelo ato, e dos facilitadores que vão facilitar ali o processo. As práticas vão ser coordenadas por facilitadores restaurativos, capacitados nessas técnicas, né? Solução próprias desse tipo de conflito, podendo ser servidor, agente público, voluntário e tal. Terão como foco as práticas a satisfação das necessidades de todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento da comunidade, destacando a necessidade da reparação do dano e da recomposição do tecido social rompido pelo conflito e suas implicações para o futuro. E aqui, para a gente parar e pensar mais um pouco de como isso funciona na prática, com essa mudança de lente, é interessante a gente pensar nos princípios, né?
da justiça restaurativa que fazem bem essa diferenciação da retributiva para a restaurativa. O princípio da corresponsabilidade. Todos participam do processo, da solução e fazem um plano para a restauração dos danos ou para o futuro que isso não mais ocorra. Todos os envolvidos nas relações, na comunidade e na sociedade. A reparação do dano. Não adianta nada uma punição se o dano à vítima não é reparado. O atendimento às necessidades de todos os envolvidos. A informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade e a participação. O empoderamento, a consensualidade, a confidencialidade e a celeridade. Aqui o mais importante, acho que eu gostaria de destacar, só para a gente fechando aqui essa nossa conversa, é a voluntariedade, porque, na verdade, como é uma solução construída entre todos os envolvidos, se não houver voluntariedade, se não houver a participação voluntária de todos, não é possível se formar um processo circular para se chegar a essa solução. Então, só para vocês terem uma ideia na prática, e eu vou encerrando, nesse processo circular, existem os pré-círculos, onde todos esses envolvidos são chamados para uma conversa para explicar de como funciona esse método diferente e se eles têm voluntariedade, se eles têm interesse em participar disso. Desde que haja aceitação desses envolvidos, os próprios envolvidos, vítima e ofensor, podem também trazer para esse diálogo, para esse círculo, pessoas da família ou pessoas que eles achem importante para a resolução do problema. Feito esse prévio acordo da participação voluntária de todos, passa-se ao círculo, na verdade, que é o momento onde todos vão discutir aquela situação, discutir a necessidade de todos, o dano causado, a forma de reparar, a responsabilização e as obrigações que todos vão assumir naquele momento, colocando isso para um plano futuro. E esse plano futuro, na verdade, depois vai ser checado através de uma reunião que nós chamamos de pós-círculo, para verificar realmente se todos se sentiram atendidos, se as necessidades foram sanadas, se o dano foi realmente reparado, se as obrigações de todos aqueles foram cumpridas, né, se o ofensor se responsabilizou de fato pelo que ocorreu, né? Então, essa é a técnica. Vou pular aqui mais algumas. E para finalizar até, nós temos não só normativas do Conselho Nacional de Justiça ou provimentos dos tribunais, como o caso aqui no Tribunal de Justiça, mas nós também já temos a previsão da justiça restaurativa num diploma legal, que é a Lei 12.594 de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que lá no artigo 35 diz o seguinte, que a execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios, alguns anteriores, e no terceiro inciso, prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível atenda às necessidades das vítimas. Então, vou encerrando por aqui, eu espero que eu tenha conseguido contribuir aqui de alguma forma para a ampliação dessa visão. Não consegui tecer detalhes de como a gente atua isso diretamente na Vara da Infância e Juventude aqui nos nossos atos infracionais, mas temos aqui um grupo gestor que atua com isso, a colega doutora Camila nos prestigia e nos honra lá com a sua participação nesse nosso grupo, e temos aqui projetos também de instalação do nosso núcleo, de uma lei municipal para tratar essa implementação da justiça restaurativa como uma política pública municipal, enfim, várias coisas. Obrigado a todos pela paciência. Muito interessante essa experiência da justiça restaurativa, né? Aprendemos que, às vezes, devemos mudar a lente para melhor enxergar o problema e apresentar a melhor solução. Parabéns, doutor Marcelo. Obrigado. Eu dou por encerrado esse painel da parte da manhã e também
façamos agora o intervalo para a refeição.